Depois dos 45 anos, muitos começam a sentir que a vida já mostrou todas as suas cartas. Para alguns, a juventude foi uma época de sonhos ousados, mas agora, o peso das responsabilidades, as experiências de fracasso e as limitações percebidas fazem com que a esperança enfraqueça. É comum surgir uma sensação silenciosa de que o melhor já passou. Mas Napoleon Hill, autor que dedicou sua vida a estudar os homens e mulheres mais bem-sucedidos da história, diria que este é um erro de percepção, não uma realidade imutável. Ele acreditava que a idade não é um obstáculo, mas uma vantagem, desde que a mente esteja desperta, alimentada por fé e clareza de propósito. O medo e a dúvida são dois inimigos invisíveis, que, segundo Hill, sabotam qualquer tentativa de prosperidade. Depois dos 45 anos, eles ganham novas máscaras. Medo de não ter tempo suficiente para mudar, medo de perder o pouco que se tem, dúvida sobre a própria capacidade de se reinventar. Mas ele nos lembra que esses sentimentos são apenas estados mentais e todo estado mental pode ser mudado. O primeiro passo é compreender que o controle da mente é o controle do destino. Ao longo de suas pesquisas, Hill descobriu que as pessoas que alcançavam grandes realizações não eram as mais jovens ou as que começaram cedo, mas sim aquelas que decidiram, em algum momento, que não aceitariam mais viver presas ao que a vida lhes impôs. Elas aprenderam que o medo é uma ilusão construída a partir de experiências passadas e suposições sobre o futuro. Depois dos 45 anos, o medo costuma ser alimentado por comparações, com quem está mais à frente, com quem parece mais preparado, com quem teve mais oportunidades. Mas essa comparação é uma armadilha mental. A única medida real de progresso é o quanto você está avançando em relação a si mesmo. Napoleon Hill insistia que todo medo pode ser dissolvido pela ação e pela fé. A fé, para ele, não era apenas um sentimento religioso, mas uma força mental capaz de transformar qualquer objetivo em realidade. Não é preciso esperar que as circunstâncias mudem para acreditar. É a crença inabalável no próprio poder de criar que, paradoxalmente, faz as circunstâncias mudarem. Mas essa fé precisa ser cultivada diariamente, porque a dúvida é persistente e sabe exatamente onde atacar. Ela se infiltra na voz interna, questiona decisões, minimiza sonhos e transforma pequenas dificuldades em provas de que não vale a pena tentar. O segredo está em substituir esses pensamentos por afirmações conscientes e repetidas de confiança. Hill dizia: você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. Se aos 45 anos ou mais, você se dedica a pensar que é tarde demais, a vida confirmará isso. Mas se alimenta a mente com imagens claras do que quer conquistar, o universo encontrará formas de colaborar. Essa não é magia, mas uma consequência da forma como a mente direciona as ações e as oportunidades. Outro ponto fundamental que ele enfatiza é o poder de um propósito definido. Sem um objetivo claro, a mente se torna presa fácil para o medo e a dúvida, porque fica sem direção. Um barco à deriva é vulnerável a qualquer corrente. Mas quando você estabelece um propósito que realmente importa para você, seja financeiro, pessoal ou espiritual, cada decisão e cada passo começam a se alinhar a esse destino. O propósito é o farol que guia mesmo nas noites mais escuras. Depois dos 45 anos, a definição desse propósito ganha ainda mais importância. Muitas vezes já se passaram décadas de trabalho, relações e experiências que, em retrospecto, podem parecer um desperdício. Mas, para Hill, nada é perdido. Cada derrota, cada frustração, cada momento de dor pode ser convertido em combustível para a nova fase. Ele dizia que o fracasso carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior.
O problema é que, cegos pelo medo, muitos não enxergam essa semente. É preciso treiná-lo para ver além da superfície, para encontrar dentro da experiência a lição que aponta para o próximo passo. Hill também alertava que depois dos 45, o círculo social ganha um peso ainda maior. Rodear-se de pessoas que alimentam o medo e a dúvida é como tentar subir uma montanha com âncoras presas ao corpo. É necessário, com coragem, avaliar quem está ao seu redor e decidir quem realmente contribui para o seu crescimento. Isso não significa abandonar todos, mas aprender a proteger sua mente das influências negativas. A amizade verdadeira para ele é aquela que inspira e fortalece, não a que confirma suas inseguranças. A mudança real começa no momento em que você se compromete a disciplinar os próprios pensamentos. Isso exige vigilância constante, porque a mente é como um jardim. Se não cuidada, as ervas daninhas do medo e da dúvida tomam conta. Napoleon Hill sugeria um exercício poderoso. Todos os dias, ao acordar e antes de dormir, visualizar com detalhes a vida que deseja criar. Sentir como se já fosse real o sucesso, a paz e a realização que busca. Ao fazer isso repetidamente, você reprograma a mente para agir como se essa realidade fosse inevitável. E com o tempo, ela se torna inevitável. Aos 45 anos ou mais, a clareza de que o tempo é limitado pode ser usada como motivação, não como motivo de desistência. O medo quer que você se esconda, a dúvida quer que você pare de tentar. Mas, como Hill repetia, nada enfraquece mais esses inimigos do que o avanço decidido em direção a um objetivo. A ação é o antídoto. Mesmo passos pequenos, quando dados com consistência e fé, acumulam uma força que nenhuma insegurança consegue resistir. Você não precisa esperar sentir confiança para agir. A confiança é construída durante o caminho, e não antes dele. Hill comparava isso a atravessar uma ponte na neblina. Você não vê todo o trajeto, mas ao dar um passo, mais do caminho se revela. Depois dos 45 anos, a vida já mostrou muitas tempestades, e o fato de você estar aqui é prova de que sobreviveu a todas. Isso por si só já é motivo para confiar que pode vencer as próximas. E nesse ponto surge um princípio que Napoleon Hill defendia como inegociável: o poder da decisão. Ele acreditava que as pessoas que vencem o medo e a dúvida são aquelas que decidem rapidamente e mantêm suas decisões, ajustando apenas quando necessário. A indecisão é um terreno fértil para o medo, porque mantém a mente oscilando entre possibilidades sem nunca agir. Decidir é cortar caminhos que não servem e direcionar toda a energia para o que importa. Decidir com firmeza é, portanto, um passo essencial para quem deseja superar o medo e a dúvida depois dos 45 anos. Essa decisão deve ser alimentada por um desejo ardente, uma determinação que se recusa a aceitar qualquer resultado diferente do sucesso. Napoleon Hill chamava isso de desejo ardente, a faísca inicial que acende a chama da realização. Sem esse fogo interior, as dificuldades e os obstáculos parecem maiores do que realmente são, e a mente tende a recuar. Mas o desejo ardente sozinho não basta. É preciso combinar essa força com um plano claro e com persistência inabalável. Hill enfatizava que o plano pode ser simples, mas deve existir. A mente humana funciona melhor quando direcionada para uma meta concreta. Depois dos 45 anos, talvez você já tenha uma boa bagagem de experiências para entender o que funcionou e o que não deu certo. Use isso a seu favor para construir um plano mais eficiente, evitando os erros do passado. Além disso, a persistência é a qualidade que separa os que alcançam seus sonhos dos que desistem pelo caminho. O medo e a dúvida tentam minar essa persistência com desculpas e justificativas, dizendo que não vale a pena, que é tarde demais ou que as coisas nunca mudam.
Hill alertava que essas frases são meras armadilhas mentais. A única forma de vencer é continuar, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Outra lição fundamental de Napoleon Hill para vencer o medo é o domínio do subconsciente. Ele explicava que a mente consciente é apenas a ponta do iceberg. A maior parte do poder mental está no subconsciente, onde as crenças mais profundas e os hábitos estão armazenados. Se você permitir que o medo e a dúvida sejam plantados ali, eles crescerão e determinarão suas ações. Por isso, é fundamental alimentar o subconsciente com imagens positivas, com afirmações de sucesso e com emoções elevadas como gratidão e confiança. Hill também ensinava a importância de se livrar dos influenciadores negativos. São aquelas vozes internas e externas que minam a confiança e reforçam o medo. Depois dos 45 anos, a tendência é que esses influenciadores se intensifiquem, pois as pessoas ao redor podem estar mais acomodadas ou céticas, projetando suas próprias limitações nos outros. É necessário cultivar um ambiente mental e social que fortaleça a coragem e a autoconfiança. Nesse contexto, a leitura, o aprendizado constante e a busca por conhecimento tornam-se aliados poderosos. Napoleon Hill acreditava que o conhecimento, quando aplicado, é força. Quanto mais você se informar sobre seu objetivo, sobre si mesmo e sobre estratégias para vencer o medo, mais preparado estará para agir com segurança. A sabedoria acumulada com os anos pode ser o diferencial decisivo para enfrentar desafios que antes pareciam intransponíveis. Outro aspecto essencial para superar o medo depois dos 45 anos é o cuidado com o corpo e a mente. Hill reconhecia que a saúde física e mental está diretamente ligada ao desempenho e à capacidade de enfrentar adversidades. Exercícios regulares, alimentação adequada, momentos de descanso e práticas que promovam o equilíbrio emocional, como a meditação ou a oração, ajudam a fortalecer a mente contra as investidas do medo. A espiritualidade, para Hill, não era uma questão dogmática, mas uma conexão profunda com uma força maior, seja ela qual for, que fortalece a fé e a esperança. Ele afirmava que essa conexão dá suporte em momentos de incerteza e confere um senso de propósito maior que transcende os obstáculos imediatos. Essa dimensão espiritual não exige religiões específicas, mas a consciência de que somos parte de um todo maior, capaz de nos guiar e apoiar. Hill também destacava o papel do serviço aos outros como uma forma eficaz de vencer o medo e a dúvida. Quando direcionamos nossa energia para ajudar pessoas, compartilhar conhecimento ou contribuir para o bem comum, nossa mente se amplia além das próprias limitações. O ato de servir gera um ciclo positivo de energia e confiança que impulsiona a autoconfiança e a coragem para enfrentar desafios. Depois dos 45 anos, é comum sentir que o medo não é só seu, mas também o medo dos seus entes queridos, que podem ter suas próprias inseguranças. Napoleon Hill aconselhava que, para seguir firme no propósito, é importante manter o foco e não deixar que essas projeções externas o desviem do caminho. É preciso comunicar suas intenções com clareza, mas sem se contaminar pelo pessimismo alheio. O medo, no fundo, é uma resposta à percepção do desconhecido. Por isso, a curiosidade é um antídoto natural. Manter a mente aberta para novas experiências, aprender coisas novas, explorar territórios desconhecidos, mesmo que seja em pequena escala, ajuda a reduzir o poder do medo. Hill ensinava que o desconhecido perde força quando enfrentado com coragem e conhecimento. Além disso, a prática da visualização criativa, que Hill considerava uma das ferramentas mais poderosas para moldar a realidade, deve ser incorporada à rotina. Visualizar o sucesso,
As conquistas, o momento de vitória em detalhes vívidos, cria um mapa mental que guia a mente para encontrar as melhores soluções e caminhos. É um exercício que fortalece a fé e neutraliza as dúvidas. Outra estratégia que Hill destacava é o uso da autoanálise para identificar as origens do medo e da dúvida. Muitas vezes, esses sentimentos surgem de experiências passadas que não foram totalmente processadas ou compreendidas. Olhar para dentro com honestidade, sem se julgar, permite dissolver essas amarras emocionais e liberar a mente para pensar com mais clareza e liberdade. A perseverança é talvez o atributo mais valorizado por Napoleon Hill. Ele via a perseverança como o ingrediente que une todos os outros: desejo, fé, ação, conhecimento, disciplina mental. Sem perseverança, mesmo as melhores intenções se perdem no caminho. Depois dos 45 anos, a perseverança ganha um significado especial, pois mostra que a idade não limita o desejo de crescer, mudar e conquistar. Hill também ressaltava que o medo só desaparece quando se tem um motivo forte o suficiente para enfrentá-lo. Esse motivo pode ser o desejo de garantir uma vida confortável para a família, de realizar um sonho deixado de lado, de deixar um legado ou simplesmente de provar para si mesmo que é possível. Encontrar esse motivo é fundamental para manter a chama da motivação acesa. Outro aspecto que Hill enfatizava é o uso do Mastermind, um grupo de pessoas com objetivos semelhantes que se reúnem para compartilhar ideias, apoio e inspiração. Participar ou criar um grupo assim depois dos 45 anos é uma forma de ampliar a rede de apoio, trocar experiências e fortalecer a determinação. A energia coletiva aumenta a capacidade individual de superar medos. Para ele, o sucesso não é um evento isolado, mas o resultado de uma série de pequenas decisões e ações alinhadas com o propósito e alimentadas pela fé. Cada dia é uma nova oportunidade de dar um passo em direção ao objetivo, mesmo que seja um passo pequeno. O importante é a constância e a resiliência. Além disso, Hill alertava para o perigo de se acomodar na zona de conforto. Depois dos 45 anos, é tentador se agarrar ao que já se conhece, evitando riscos. Mas a zona de conforto é uma prisão mental que alimenta o medo e a dúvida. É preciso se desafiar constantemente, sair do comodismo e buscar novos horizontes. A vida após os 45 anos pode ser uma fase de grande crescimento e realização, desde que você esteja disposto a enfrentar os medos com coragem, disciplina e fé. Napoleon Hill deixava claro que a verdadeira força vem de dentro e que todos têm o poder de moldar seu destino, independentemente da idade. A jornada para vencer o medo e a dúvida depois dos 45 anos é, acima de tudo, uma transformação interna profunda. Napoleon Hill enfatizava que o verdadeiro poder está em dominar a própria mente, porque tudo o que criamos em nossa vida começa com um pensamento, uma crença que tomamos como verdade. Esse domínio mental requer paciência, prática e um compromisso diário de cultivar pensamentos construtivos e positivos. É essencial entender que o medo, por mais intenso que pareça, nunca é maior do que a capacidade da mente de superá-lo. Muitas vezes, subestimamos o poder do nosso próprio pensamento e o impacto que ele tem sobre nossas emoções e comportamentos. Hill ensinava que o pensamento negativo é como uma âncora que mantém o barco da vida parado em águas turbulentas, enquanto o pensamento positivo funciona como o vento que impulsiona o barco para frente. Depois dos 45 anos, essa batalha entre pensamentos positivos e negativos se torna ainda mais decisiva, porque a vida já apresentou inúmeros desafios. E a tentação de se apegar às experiências negativas é grande.
Porém, Hill insistia que nossa mente é uma ferramenta, e como toda ferramenta, o que determina seu efeito é a forma como a usamos. Escolher conscientemente a direção dos pensamentos é escolher conscientemente o rumo da vida. Uma das maiores armadilhas que Hill identificava é a procrastinação, que muitas vezes surge disfarçada de medo ou dúvida. Adiar decisões, postergar ações e esperar por condições perfeitas é um caminho certo para o fracasso. Depois dos 45 anos, cada momento perdido tem um peso maior, pois o tempo não é infinito. Hill aconselhava que o antídoto para a procrastinação é o hábito da ação imediata, agir assim que uma ideia surge, mesmo que o plano não esteja perfeito. A confiança, segundo Hill, não é um dom inato, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. Essa confiança nasce da experiência acumulada e do reconhecimento dos próprios avanços, por menores que sejam. Celebrar as pequenas vitórias diárias é uma estratégia poderosa para construir uma mentalidade forte, capaz de enfrentar o medo e a dúvida com resiliência. Além disso, Hill explicava que a mente humana responde intensamente às emoções e que associar os pensamentos positivos a emoções fortes, como alegria, gratidão e amor, amplifica sua eficácia. Por isso, cultivar sentimentos positivos é tão importante quanto cultivar pensamentos positivos. A gratidão, por exemplo, é uma prática que transforma a percepção da realidade, abrindo espaço para o crescimento e a esperança. Depois dos 45 anos, a experiência de vida pode ser usada para criar uma visão mais profunda e realista do que é verdadeiramente importante. Hill ressaltava que o sucesso não está apenas nas conquistas externas, mas na harmonia interna, no equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Ele incentivava a busca por uma vida plena, onde o progresso financeiro, emocional e espiritual caminham juntos. Outro aspecto fundamental é o desenvolvimento da autodisciplina. Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre os desejos e a sua realização. Sem disciplina, a mente fica vulnerável ao ataque do medo e da dúvida. Depois dos 45 anos, estabelecer rotinas diárias que reforcem a autodisciplina, como manter a mente focada, cuidar da saúde e agir com perseverança, é essencial para construir um futuro sólido. Hill também falava sobre o valor do silêncio interior e da meditação. Ele afirmava que momentos regulares de reflexão e conexão interior fortalecem a mente contra as tempestades emocionais e clareiam a visão do caminho a seguir. Depois dos 45 anos, o tempo dedicado a essa prática é um investimento fundamental na estabilidade emocional e mental. Além disso, a capacidade de perdoar a si mesmo e aos outros é uma chave para libertar a mente do peso do passado. O medo e a dúvida frequentemente se alimentam de mágoas e ressentimentos que bloqueiam o fluxo natural da energia vital. Hill enfatizava que o perdão é um ato libertador que permite renascer para novas oportunidades com a mente limpa e o coração leve. Para Hill, a ação consciente em direção a metas definidas cria uma espécie de inércia positiva, onde cada passo fortalece o seguinte, criando um ciclo virtuoso de crescimento e autoconfiança. Essa inércia vence o medo porque mantém a mente ocupada e direcionada, impedindo que pensamentos paralisantes tomem conta. Depois dos 45 anos, muitos enfrentam a chamada crise da meia-idade, um período que pode ser transformador se encarado com a mentalidade correta. Hill encorajava a ver essa fase não como um fim, mas como um novo começo, uma oportunidade para reinventar-se com sabedoria e maturidade acumuladas. Ele acreditava que a verdadeira força surge quando se reconhece que nunca é tarde para mudar. Outro ensinamento valioso de Hill é que o sucesso é alcançado não apenas pelo esforço individual,
mas pela colaboração e pela conexão com outras pessoas. Ele destacava a importância de cultivar relacionamentos positivos, evitar conflitos desnecessários e aprender a pedir ajuda quando necessário. Depois dos 45 anos, essa rede de apoio se torna ainda mais valiosa para superar desafios. Hill também alertava para o perigo da autossabotagem, quando, inconscientemente, colocamos obstáculos no próprio caminho por medo do sucesso ou do fracasso. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para libertar-se deles. Depois dos 45 anos, a autoconsciência é uma ferramenta poderosa para identificar esses bloqueios e trabalhar para superá-los. A fé no sucesso, segundo Hill, deve ser inabalável. Ele dizia que a fé é a força que mantém a mente focada no objetivo, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Essa fé cria uma resistência psicológica contra o desânimo e a desistência. Depois dos 45 anos, essa fé pode ser nutrida por todas as experiências vividas que provaram que, apesar das dificuldades, é possível continuar e vencer. Hill também ressaltava que a clareza mental é essencial para o sucesso. Ele recomendava práticas que ajudam a organizar os pensamentos, como escrever objetivos, revisar planos e eliminar distrações. Depois dos 45 anos, a mente pode enfrentar desafios naturais de memória e concentração, mas o exercício constante e a disciplina mental mantêm essas capacidades afiadas. Por fim, Napoleon Hill lembrava que a maior vitória sobre o medo e a dúvida é a coragem de continuar dia após dia, apesar das incertezas. A coragem não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de agir apesar dele. Depois dos 45 anos, essa coragem se torna uma fonte inesgotável de força, capaz de transformar qualquer obstáculo em degrau para o sucesso. Vencer o medo e a dúvida depois dos 45 anos é, portanto, um compromisso com a própria vida, uma escolha diária de se colocar no controle do próprio destino. Com fé, desejo ardente, disciplina, ação e apoio, qualquer pessoa pode reinventar sua história, alcançando níveis de realização que pareciam inalcançáveis. Napoleon Hill nos lembra que o poder está dentro de nós, esperando para ser despertado. A idade é apenas um número e a verdadeira força vem da mente decidida a vencer.